Ora, vamos ver o que é que entendemos por uma bola aberta em Rn, no espaço real n-dimensional, para n maior do que 1. Para isso, nós consideramos que temos um determinado ponto A em Rn e um certo número positivo delta. E então vamos definir a bola de raio delta e centrada neste ponto A, como sendo o conjunto dos pontos x em Rn, tais que a sua distância a A é menor do que delta. Podemos escrever de uma outra forma, que é equivalente, dizendo que são os pontos x pertencentes a Rn, tais que a norma da diferença entre x e A é menor do que delta. Temos então aqui a distância e aqui temos a norma. A norma que nos referimos é a norma euclidiana. Portanto, a norma que representamos desta maneira, nós vamos sempre considerar que se trata da norma euclidiana. Já vamos especificar o que entendemos por norma euclidiana. E para isso vamos ver em particular no caso de n ser igual a 2. Portanto, em R2, temos que, se então A for o ponto de coordenadas A1, A2, definimos a norma de A, a norma de A, a norma euclidiana, então, como sendo a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes A1 e A2. E assim, teremos que, fixados um certo A em R2, neste caso A pertencente a R2, e um certo número positivo delta, podemos escrever que a bola centrada em A e de raio delta, em R2 fica definida como sendo o conjunto dos pontos x em R2, tais que, tal como ali está na definição, x menos A, a norma de x menos A é menor do que delta. Ou seja, que, visto que estamos em R2, serão os x pertencentes a R2, tais que x1, x2 menos A1, A2, portanto escrever os vetores em termos das suas coordenadas, menor do que delta. Isto vai ser então o conjunto x pertencentes a R2, tais que a norma de x1 menos A1, x2 menos A2 é menor do que delta. E, portanto, de acordo com a definição que demos aqui para a norma euclidiana, teremos que se poderá escrever que x são conjuntos dos pontos x pertencentes a R2, tais que a raiz quadrada de x1 menos A1 ao quadrado mais x2 menos A2 ao quadrado será menor do que delta, ou ainda, como sendo o conjunto x em R2, tais que x1 menos A1 ao quadrado mais x2 menos A2 ao quadrado é menor do que delta. Podemos fazer uma representação geométrica para melhor tentarmos visualizar ou entender melhor geometricamente o que entendemos então pela norma de um vetor em R2. Temos, por exemplo, aqui o nosso ponto A no referencial x ou y.
no referencial cartesiano x ou y, temos o nosso ponto A, que terá coordenadas A1 e A2. E, portanto, a norma do vetor A será nem mais nem menos do que a medida do segmento que vai da origem até o ponto A. A norma de A será o comprimento deste segmento. E vemos que, sendo esta medida aqui A1, sendo esta medida aqui A2, se olharmos para o triângulo retângulo que aqui temos, vemos que corresponde, aplicando o teorema de Pitágoras, precisamente à hipotenusa deste triângulo retângulo e, portanto, daí temos a definição da norma. E a expressão que aqui temos é, de alguma maneira, análoga a uma outra que já é conhecida, que é, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Esta expressão, esta equação já é conhecida e é, portanto, a equação de uma circunferência centrada na origem e de raio r. Ok, portanto, o que nós temos aqui assim, na nossa definição da norma, que aplicamos para o caso de r igual a de esta definição aqui assim, de n igual a 2, o que nós temos é, portanto, o que vamos tentar agora fazer uma representação geométrica aqui, em que temos um certo ponto A, no nosso referencial cartesiano x ou y, e o ponto A traz coordenadas A1 e A2, A1 e A2. E, portanto, se nós fixarmos um certo comprimento delta, suponhamos que era esta medida aqui é um certo número positivo, a medida deste comprimento é um número positivo delta, então teremos, centrado no ponto A e de raio delta, a nossa bola aberta, assim identificada. Ou seja, portanto, esta medida aqui, este raio, é, portanto, o nosso delta. E o que nós estamos a dizer são todos os pontos de coordenadas x1, x2, portanto, aqui no plano, cuja distância A é inferior a delta, portanto, que faz parte do interior do interior da circunferência, portanto, do círculo, que vamos tentar representar aqui assim, colorir. Então, este círculo aqui. Ok. E, portanto, que não contempla a circunferência. Portanto, são todos os pontos que estão no interior da região que é delimitada pela circunferência. Ora, vamos concretizar com um exemplo. Suponhamos que temos, não é isto, suponhamos que temos, dizia eu, uma bola centrada num ponto 2, 2 e de raio delta igual a 2. Ora bem, isto representa, então, o interior de uma circunferência centrada no ponto de coordenadas 2, 2 e de raio 2. Vamos tentar, então, fazer a representação geométrica. Aqui com algum jeitinho. Vamos ver. Ok, vamos ter, então, o ponto, vamos pôr aqui o referencial, y, 0, x, 1, 2, 2, 2, e vamos ter aqui assim o nosso ponto, coordenadas 2, 2, e a bola será
tentando representar tal, será o interior desta circunferência aqui, que vamos tentar que não fuja muito, ou que entendemos por uma circunferência. Ok? Então, este é o raio, que é o nosso valor delta, raio 2. Ok? Temos então aqui o interior da circunferência. Esta região aqui será então o que entendemos. Portanto, todos os pontos que fazem parte aqui desta região do plano será então, compõem portanto a bola centrada no ponto 2, 2 e de raio 2. Pronto, isto é um exemplo para ilustrar então o que entendemos por uma bola centrada num ponto e com um determinado raio. Fizemos a representação geométrica e podemos averiguar, por exemplo, se será que o ponto 1, 1 pertence à bola. Geometricamente vemos que sim, o ponto de coordenadas 1 pertence à bola, mas como é que podemos fazê-lo analiticamente? Vejamos que a definição da nossa bola centrada no ponto 2, 2 e de raio 2 é definida pelo conjunto dos pontos x em R2, tais que, como dissemos ali anteriormente, que x1 menos 2 ao quadrado mais x2 menos 2 ao quadrado será menor do que 4. 4 porque o raio é 2 e 2 ao quadrado é 4. Por exemplo, como é que podemos averiguar que o ponto 1, analiticamente, como é que podemos averiguar se o ponto 1 pertence à bola? Ou seja, queremos averiguar se o ponto de coordenadas 1, 1 pertence à bola de raio 2 e centrada em 2, 2. Será que pertence? Então apenas temos que chegar ali e substituir os valores naquela equação. Portanto, temos que 1 menos 2 ao quadrado mais 1 menos 2 ao quadrado é menor do que 4. Ok? Simplificando, aqui fica 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, temos que 2 é menor que 4. A proposição é verdadeira, logo o ponto 1, 1 pertence à bola de centro 2, 2, centrada em 2, 2 e de raio 2.